o estudo dos biociclos, né, em 3 categorias, só para a gente se posicionar, né? Biociclos, né? Vida e as grandes ciclagens, tá? As grandes ciclagens de material e, óbvio, a transformação e depois a decomposição dos seres vivos nesses grandes biociclos. Então nós temos o terrestre, que é esse, o epino, tá? O epino, e nós temos os aquáticos. Aquáticos. Os aquáticos se dividem em 2, tá? Ou seja, as águas com salinidade, né? Sai fora aqui do meu slide, né? Deixa eu apagar aqui, por favor. Estava muito empolgado aqui. Então, aquático, tá? Nós temos 2, né? Os oceanos e mares, então, são chamados então de talassociclo. Talassociclo, ou ciclo das águas salgadas. E nós temos, ainda nos aquáticos, liminociclo. Aí o ciclo das águas doces. Rios, lagos, córregos. Então são os ciclos das águas doces, certo? Ciclo das águas doces. Então, nós vamos começar com o epinociclo. É dentro desse epinociclo, pessoal, ó, é dentro desse biociclo que a gente estuda os biomas. Tá? É dentro desse que a gente estuda os biomas. Bom, vocês têm os biomas. Lembrando lá dos trabalhos e conceitos do colégio, vocês devem ter trabalhado ou em biologia ou em geografia com os biomas terrestres, todos, né, mundiais. Para nós, em termos de Enem e em termos de vestibulares, biologia é mais os biomas nacionais. Enem, exclusivamente nacionais, tá? Pode eventualmente cair algum bioma terrestre em vestibulares de universidades particulares, né? Caiu uma que outra vez, né? Lá sei eu, 20, 30 anos que eu acompanho a URGS, alguma coisa de bioma terrestre, né? Mas o aluno, sabendo dos biomas nacionais, respondia, né? Praticamente. Então, por isso que eu até tirei dos livros, né, de preparação para vestibular e Enem, os biomas terrestres, né? Mais uma carga de conceitos aí que não vale muito a pena o aluno se dedicar. Sabendo bastante sobre biomas nacionais, eu tenho certeza, né, que tu vai, se for dar uma lida em algum material aí que tenha biomas terrestres, tu vai tranquilamente entender. Tá? Muito bem. Aí está nossos biomas nacionais que eu tinha mapeado para vocês aí pela pergunta do Gabriel. Tá? Lembrando que biomas, nós precisamos de 2 elementos para fazer esses limites que vocês estão vendo por cores aí, desses 6 biomas nacionais. O que interfere na hora de fazer esse mapeamento aqui? Primeiro, clima. Então, os fatores que no conjunto, né, vai ser denominado de clima. Tá? Então, quantidade, né, de precipitação anual, variação de temperatura. Né? Então, esses são os elementos importantes do clima. Mas tem os fatores, pessoal, que eu poderia também, lembra, né, faz parte do clima também a questão de altitude, a questão de constituição dos elementos do solo, das rochas, isso vai interferir no clima. Então tem um pouco também de relevo, certo? Então
vamos dizer aqui dentro do clima ainda tem um pouquinho de relevo. Tá, e que mais? Vegetação. Tá, mas e a fauna? Não, a fauna é por consequência aqui, ó. Tá? Então, 2 itens importantes de tu considerar na hora de mapear um bioma. Tu tem que saber falar sobre o clima e a vegetação. Tá? Então, falando sobre isso, tu indiretamente começa a compor o restante da biodiversidade dessa comunidade, né, sobre essas grandes regiões. Né? Ah, mas eu posso chamar isso também de ecossistema? Pode. Né? Mas às vezes dizer assim, aquele ecossistema grande, assim, assado, que tem tal clima e tal, tu diz biomas. Né? Então, biomas significa proliferação de vida. Bio, vida, omas, proliferação. Proliferação de vida. Neste caso, a proliferação de vida é um grande clímax de uma sucessão, para a gente ligar os termos aí que a gente acabou de trabalhar. Né? A Amazônia, vamos começar com aquela que é a floresta mais debatida, né? Devido ao quê? Bom, ela está, grande parte dela, no Brasil. Tá? Então, grande parte da Amazônia está no Brasil. Que tipo de característica tem essa mata, né? Esse tipo florestal, é florestal, sim, tá? Que está 80%, 20% está em outros países, 80% dela é nacional. Então não pode dizer que ela é totalmente nacional. Não, né? Ela tem 80% do seu território, esse bioma, está realmente no Brasil. Ela não é homogênea. Ela não é só essa mata tradicional que até essa imagem está representando. Ela é um conjunto, né, de vegetações em que destaca justamente é o quê? Uma grande quantidade de água. Um clima muito úmido, ó. Higrófila, né? Amiga da água, né? Latifoliada, uma vegetação que as folhas, um órgão importante, o órgão fotossintético, não se preocupa em economizar água, porque é muita água que tem nessa região. Então as folhas são largas, late é larga. Né? Nós temos várias florestas, na verdade, né? Nós temos diferentes alturas da vegetação, por isso estratificada. Tem vários estratos, alturas diferentes do conjunto de vegetações que fazem parte dessa floresta. Né? Então, ó, de novo, né? Grande parte está no território nacional, né? Mas em termos aqui, sem a divisão política, seria toda essa região, a gente chamaria de floresta amazônica. Né? Então, olha lá, ó, aqui já está botando 60%, 40%. Bom, conforme o material vai mudar um pouquinho, isso tu não precisa saber. Tu tem que dizer que a maioria está no Brasil. Né? E faz parte, né, da bacia hidrográfica do rio que dá nome à própria floresta, né? O Amazonas. Ó, além do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela. Né? Todos esses países também têm floresta amazônica. Uma floresta extremamente úmida, né? E em vez de tu dizer pulmão do mundo, que tu não pode dizer nunca mais isso, tu vai dizer que ela é, na verdade, um grande reservatório de água do mundo. Tá? Ou seja, 20%, tá? 20% tá? do volume de água doce do mundo. Então vamos pensar assim que o mundo tivesse 100 litros de água. Né? O planeta Terra tivesse 100 litros de água doce. 20 litros desses 100 corre aí na Amazônia.
Ou seja, é muito importante em termos de água doce. É muito importante em termos de umidificar o planeta Terra. Né? Então a Amazônia é um grande umidificador, possibilita as chuvas, né, no planeta inteiro. Por que é chamada também floresta equatorial? Pela sua posição, é cortada pela linha do Equador. Né? É considerada a região de maior, ainda maior biodiversidade do planeta. É a floresta com toda a pressão, né, que se tem da ocupação dela, da exploração das riquezas dela, é uma das florestas mais intactas ainda do mundo, né? Justamente por quê? Porque é uma região equatorial, de difícil ocupação. Segundo, porque tem muitos povos nativos, e aí se estabelece grandes reservas, né, para esses povos nativos sobreviver. Então, por isso que ela ainda está muito pouco impactada. Por toda a destruição que vem sendo feita, sim, ainda de outras florestas equatoriais, ela é a de melhor preservação. Né? Para finalizar aqui, alguns dados. Né? Olha aqui, ó. Pluviosidade por ano, ou seja, quanto de água chove por ano. Né? 2.500 milímetros. Então tu pega uma régua aí, né? Pega a tua régua e vê o que é 2.500 milímetros. Numa régua de 30 centímetros, né? Tu vai lá olhar na posição de 25 centímetros. Isto é o que chove por metro quadrado, por ano. Né? Só para comparar, e o Rio Grande do Sul? O máximo que a gente tem aí é 1.700 milímetros, ou seja, 17 centímetros. Metade da tua régua, vamos dizer assim, só para dar uma comparada. Né? Então, média, óbvio, né? Perto do Equador, né? 28 graus em média, né? Em média aqui, certo? Chove bastante. E aí tá alguns representantes vegetais, né? As seringueiras, que já houve o ciclo da borracha, tu viu aí em história, né? A questão do açaí, talvez, o guaraná, a castanheira, todas essas são mais famosas. Né? A castanheira, então, inclusive tem as reservas extrativistas, comunidades extrativistas, que vivem praticamente, né, da exploração da castanha.